Falar do Papai Noel pra minha criança é mentir? O que você acha? Você já parou pra pensar nisso? Eu percebi muitas discussões a respeito do Papai Noel, né? Devo falar a verdade pra minha criança ou não? Como agir nesse momento de festas em que a gente tá vendo pipocar por aí um monte de Papai Noel, de elfo, de histórias, presentes e tudo mais. Eu sou Ana Marques e esse é o canal da Maternidade pra Vida. Eu quis trazer hoje para vocês um vídeo com algumas reflexões sobre a figura do Papai Noel. Vamos começar por um tema que eu adoro: lendas e mitos. Eu sei que tem toda a história do Papai Noel que derivou da Coca-Cola, mas no fundo, o Papai Noel, representa um arquétipo da bondade, da generosidade. Ele está linkado com uma lenda de São Nicolau, que é uma lenda muito antiga, que fala sobre um bom velhinho, um bispo muito velho que percebeu a necessidade de um povo e mobilizou toda uma comunidade para ajudar essas pessoas. E ele entregou para essas pessoas nozes, pães, na porta da casa delas, sem se identificar. Bom, com a evolução, isso acabou virando isso que a gente conhece do Papai Noel. E aí é um ponto que eu queria chegar. O Papai Noel representa esse arquétipo, mas no fundo, gente, os arquétipos eles são muito maiores do que essas figuras. Os arquétipos são traduzidos, são explicados pra gente nas lendas e nas histórias, ainda assim muito antigas, histórias de tradição oral. Por quê? Porque arquétipo não tem tempo e espaço. O arquétipo são padrões de funcionamento do nosso inconsciente. São ideias, empacotadas num conceito que são importantes para o nosso desenvolvimento psíquico. Quando a gente está falando da gente entender, escutar essas histórias, o que acontece quando a gente escuta uma história de um mito, por exemplo? Essa história entra em nós e ela trabalha no nosso inconsciente, nos ajudando a ter vocabulário emocional para lidar com certas situações. Quando a gente olha para o Papai Noel como um arquétipo, a gente vai entender que ele não está no mundo do concreto. A ideia não é ter um homem vestido de Papai Noel que vai carregar o saco e que vai dar balinha. Não é essa a questão. A questão é o quanto o arquétipo do Papai Noel, essa figura da fantasia, o quanto que ela trabalha nas crianças esse arquétipo da bondade e da generosidade. Ele traz presentes para todas as crianças do mundo. Aí o que acontece? Qual é o problema, O problema não é que a gente fale sobre o Papai Noel. O problema e a mentira é usar esse arquétipo para modular, manipular e tentar controlar o comportamento dos nossos filhos. Quando a gente linka essa fantasia, essa ilusão, esse conceito tão bonito da bondade e da generosidade com um merecimento de acordo com o seu comportamento, a gente faz uma grande caca. Porque quando eu alio que você vai ganhar presente se você fizer isso, se você for bonzinho, se você fizer a lição de casa, tá fazendo birra, tá brigando com a irmã, acho que o Papai Noel não vai trazer presente. A gente começa a distorcer esse conceito da bondade e da generosidade. E aí sim vira uma mentira, porque no fundo ele está sendo usado como ferramenta para manipular o comportamento das crianças. E todo o arquétipo de bondade e generosidade fica distorcido. Então eu queria trazer um pouco esse pensamento. Eu sei que às vezes é difícil a gente conseguir conduzir as nossas crianças para fazerem o que elas precisam fazer. Mas a gente pode usar várias estratégias para isso. A gente não precisa usar dessa chantagem barata, que é você tentar fazer a criança fazer uma coisa com o medo dela não ganhar o presente do Papai Noel. Quando a gente faz isso, primeiro, a gente está aliando um arquétipo que deveria ser da bondade e da generosidade extremas com o senso de merecimento. Se eu me comporto de acordo com a expectativa externa, eu ganho presente e eu sou amado, e o Papai Noel vai ser bonzinho comigo. Mas se eu não faço isso, ele não é bonzinho, ou seja, não representa a bondade e a generosidade.
É a mesma coisa, gente, que a gente faz com o nosso amor de mãe, tá? O amor de mãe, qual é o arquétipo da mãe? É o amor incondicional. Quando a gente condiciona o nosso amor ao nosso filho, ao comportamento que ele tem, a gente também acaba com essa ideia do amor incondicional. A gente acaba com a ideia do eu te amo independente do que você faça. Porque se você não fizer isso, se você fizer aquilo, se você... Aí eu não te amo, eu fico brava com você, eu te dou gelinho, né? Tem muita gente que acaba fazendo isso por falta de ferramenta emocional. E aqui a minha ideia não é criticar, tá? Eu sei como é difícil estar num lugar em que você não sabe mais o que fazer. E eu tô te dizendo que existem ferramentas e estratégias para isso. Aqui no meu canal você encontra várias. Eu ofereço esse serviço de orientação parental também. E tem muitos livros sobre isso. Então é uma questão da gente... Como eu posso me desenvolver para ter, já que se você não tem ferramenta, o que você pode fazer para desenvolver essas ferramentas? Mas é importante entender que é isso. Quando a gente usa esse arquétipo da bondade para manipular o comportamento, é que a gente cria uma mentira. E a gente cria um grande problema, porque essa criança vai aprender que ela vai ser amada, ela vai ser gostada, ela vai ser bem cuidada quando ela se comporta de acordo com a tua expectativa. E isso também, né, além dessa questão de que a criança daí vai entender que ela não pode ser ela mesma, ela precisa se moldar para se adaptar para ser gostada, para ser querida, para ser amada, para ganhar presente, a gente também começa a trabalhar já desde muito pequena a mentalidade da escassez. Porque numa mentalidade abundante, a gente ganha o que a gente precisa. Numa mentalidade de escassez, existe a falta. E eu tô sempre correndo atrás do rabo, né? Eu tô sempre correndo atrás de ser merecedora das coisas. E quantas de nós, mulheres adultas, fazemos e não nos sentimos suficientes. E não nos sentimos boas o suficiente, merecedoras de algo. Claro que não é só essa questão que trabalha isso, mas isso também contribui, tá? E um outro ponto que eu queria trazer é a questão do quanto que essa história de fazer a cartinha para o Papai Noel, de pedir o que você quer, não acaba incentivando nas nossas crianças o consumismo e o foco em ter ao invés do ser. Quando a gente olha lá para a origem desse arquétipo, que é a bondade e generosidade, o Papai Noel não traz o que você pede, ele traz o que você precisa, porque essa é a abundância. Essa é a prosperidade, é você ter o que você precisa na hora que você precisa. E não você ter XYZ porque você quer ter. E quando a gente vai para esse lugar de ficar fazendo cartinha e ficar fazendo pedido, primeiro que a gente incentiva esse lugar do ter, né? E segundo, que às vezes, né, as crianças ganham tantos presentes no Natal que aquilo até perde um pouco o sentido, perde o sentido da conexão, que é o verdadeiro significado do Natal, né? Mesmo que você não siga uma religião, não vou falar de crenças específicas, mas se a gente for olhar o Natal como uma grande celebração da luz, uma celebração do amor, da gente estar junto, né? A gente está celebrando a conexão entre as pessoas, o amor incondicional, a bondade, a generosidade. E quando a gente linka com essa questão dos pedidos da lista, né, da cartinha do Papai Noel, se a criança não recebe o que ela pediu, vai ter uma falta, vai ter uma decepção. E a gente não vai conseguir focar, ela não vai conseguir focar no que verdadeiramente importa. Então eu queria trazer esses pontos para vocês refletirem. A primeira coisa, a importância dos mitos, das histórias e desses arquétipos como vocabulário emocional para nós. E quando a gente trabalha isso com as crianças, né, permite que elas desenvolvam essa fantasia, gente, essas histórias, essa fantasia, ela se transforma depois na vida adulta em capacidade criativa para a solução de problemas. Porque a criança encontra nela
as ferramentas que ela precisa para resolver os seus problemas quando ela tem essa psique, quando ela tem esse vocabulário bem estruturado. E a segunda questão, que é essa de quando a gente mistura um arquétipo de bondade e generosidade com uma condição, a gente acaba com ele. E a gente cria uma outra coisa que responde não ao amor incondicional, mas que responde ao consumismo e ao merecimento, ou melhor, e ao sentimento de que eu não sou o suficiente e eu preciso fazer por merecer. Eu preciso fazer para merecer o presente. Reflitam sobre isso e eu vou adorar saber como chegou isso para vocês. Como é na casa de vocês? Vocês já tinham pensado sobre essa perspectiva? Comenta aqui ou entra lá no meu Instagram, no @AnaFlamarquez, que eu vou adorar escutar vocês. E se você acha que tem alguém na sua família, alguma amiga, que tá precisando escutar esse vídeo, encaminha o vídeo pra ela.